Então, rapaziada, pra quem tá se perguntando por que não teve vídeo agora, né, hoje às 7 da noite, foi basicamente por causa do meu bendito MacBook. Eu postei lá, inclusive, no servidor Discord, que eu tava tendo alguns problemas com o MacBook. E nesse vídeo aqui eu vou explicar alguns dos problemas que eu tive, como que tá sendo a minha mudança, né, de Windows para Mac, as minhas primeiras impressões, algumas críticas, alguns elogios, né. Vou também mostrar como que ficou o meu setup, né. Vou mostrar aqui como é que tá o meu setup principal aqui, quais periféricos eu comprei, etc. E como que tá agora realmente o meu setup completo para trabalho remoto, né, que agora com esse setup eu posso levar ele para qualquer lugar e eu não preciso mais editar aqui no meu quarto. Bom, mas vamos lá, vou trocar aqui para câmera, vou virar a câmera aqui agora e a gente vai passar um pouquinho, né, no meu setup. Bom, logo aqui de cara a gente tem aqui o meu monitor, né? Esse monitor aqui é um monitor da LG. Esse meu teclado aqui é um teclado da HyperX, um mouse da HyperX. Aqui, como vocês podem ver, está o MacBook, né? Ele está em um suporte aqui que eu comprei na Amazon. Vou falar algumas das conexões aqui dele, né, agora. Bom, aqui a gente tem a conexão de HDMI e a gente tem embaixo dela a conexão desse meu SSD, né, da SanDisk aqui. Esse daqui é um SSD de 4 TB da SanDisk, um SSD externo. Eu conecto ele aqui na entrada Thunderbolt. Aqui do outro lado a gente tem mais algumas entradas. Aqui tem um carregador dele, né, o carregador do MacBook, eu uso ele na tomada. Aqui a gente tem, embaixo aqui, a gente tem um hub, né. Eu comprei, vou tentar pegar aqui, eu comprei esse hubzinho aqui, é um hub da Rise Mode. E o que a gente tem conectado aqui nesse hub, né? A gente tem primeiramente esse pendrivezinho aqui, que não é um pendrive, ele é na verdade a conexão desse fone aqui, né? Que esse fone aqui também é da HyperX, ele é sem fio. Além disso, a gente tem conectado aqui também o mouse e o teclado. E por último, a gente tem aqui conectado, né? Aqui é uma entrada USB-C, só que eu comprei um adaptadorzinho e eu conecto uma das iluminações. Nessa outra parte aqui, eu conecto a outra iluminação. E aqui atrás, eu não sei se deu para ver, mas está conectado também o cabo da internet, né? Ele sai ali atrás e ele conecta ali atrás naquela tomadinha. Bom, é basicamente assim que está o setup hoje em dia, né? Então eu trabalho nesse monitor aqui mesmo e o monitor aqui do MacBook ele fica só de monitor secundário. Bom, beleza, dado isso, vamos passar para alguns pontos aqui principais que eu já notei logo nos primeiros dias de uso do MacBook. Primeiro, o teclado que eu conectei da HyperX, ele vem todo desconfigurado, né? Porque como a gente está trabalhando no Mac e esse teclado é para um Windows, o Ctrl, né, o botão de Windows dele e o Alt, eles ficam todos confusos, então eu tenho que ir lá nas configurações do Mac e tenho que alterar isso. O meu MacBook, como eu comprei ele importado, ele não tem C cedilha, né? O teclado dele é em inglês, então ele também não reconhece esse meu teclado aqui que eu tenho, que é em português também, a BNT2, né? Então o C cedilha dele aqui não funciona direito e tem algumas outras teclas aqui que também não funcionam direito. Logo de cara, esse foi o primeiro problema que eu tive. Segundo problema que eu tive, fui baixar arquivos, né, direto no meu SSD. Esse meu SSD ele já havia sido plugado em um computador Windows, né? Então ele está em algum formato que o Mac não reconhece direito, né? Se eu não me engano, o formato do Mac de SSD é APFS, eu não sei, alguma coisa assim, né? Então toda vez que eu tento baixar alguma coisa direto no meu SSD, ele fica preso no formato .download. Então ele não remove automaticamente o .download dos arquivos que eu baixo nele, né? Eu tenho que depois ir lá, clicar com o botão direito e remover, né, o .download manualmente, o que é bem chato. É como se eu tivesse que extrair um arquivo .download, copiar o arquivo que está dentro dele e colar para fora, né, dessa pasta .download, o que é bem irritante, né? E eu provavelmente quero consertar isso, porém o meu SSD já tem mais de 1 TB de arquivos e não ficaria para mim viável enviar todos os arquivos desse meu SSD para algum outro lugar, até porque o meu MacBook só tem 512 GB, então não é viável para mim enviar todos os arquivos desse SSD para outro computador, para eu poder formatar ele no formato que a Apple gosta. Próximo problema aqui que eu tive com o meu MacBook. Como vocês podem ver aqui no meu MacBook, eu estava justamente renderizando alguns arquivos, né? Arquivos estes que são do vídeo que eu vou trabalhar.
como vocês podem ver ali, a filmagem .mp4, ela estava pesando algo em torno de 20 GB cada uma das filmagens. Para eu conseguir trabalhar no meu MacBook, já que ele não estava se comportando bem com essas filmagens, ele estava travando pra caralho a timeline, eu tenho que fazer o transcode dessas filmagens para .mov. Só que daí, esses mesmos arquivos que antes eram 19 GB, 18 GB, 16 GB, se transformam em arquivos de 150 GB, de 300 GB, né? E bom, por que isso acontece? Basicamente, o Premiere, né, ele tem a opção de você fazer o transcode das filmagens ali. E quando você faz transcode, é basicamente similar ao que acontece quando você faz proxy. Porém, o proxy, ele renderiza uma filmagem em menor qualidade, né, da filmagem original. Então, por exemplo, se a filmagem original era de 1920 por 180 pixels, ele vai renderizar um arquivo menor de, sei lá, 480 pixels. Então ele vai ficar um arquivo muito menor, com uma qualidade muito pior, mas não vai pesar tanto o seu armazenamento. O transcode, ele não faz isso. Ele também renderiza um arquivo como um proxy, só que ao invés dele fazer com que a qualidade do arquivo diminua, né, e você meio que use ali temporariamente uma qualidade mais baixa para o seu computador conseguir editar com mais facilidade, ele na verdade renderiza aquele arquivo original .mp4 com um codec para edição de vídeos. Então no meu caso eu estava usando o codec Apple ProRes 422 LT. Né? Eu renderizei todos aqueles meus arquivos originais das filmagens do meu cliente de MP4 com esse codec, e as filmagens ficaram 10 vezes maiores, né, em questão de armazenamento. Elas ocupam muito mais espaço no meu SSD. Porém, quando você renderiza os arquivos, né, para .mov, faz o transcode, o Premiere ele lê aquela filmagem muito mais fácil. Né, ele não trava mais na timeline, você não tem mais problemas de freeze, não tem mais problema de lag, porque o Premiere consegue ler aquela filmagem muito facilmente, né? E isso ajuda muito no workflow. Eu lembro que no meu PC antigo eu não chegava a fazer transcode, mas eu sempre fazia proxies, né? E o proxy já dava conta. Com o meu MacBook, eu tentei fazer proxy também, só que até com proxies, na pior qualidade possível, o MacBook ainda travava, né? Lembrando que meu PC antigo era um PC de em torno ali de R$8.000, esse meu MacBook custou R$18.000. Então eu fiquei bem impressionado quando eu vi, né, um arquivo de proxy de 480p travando em um MacBook de R$18.000. Não era bem o que eu esperava quando eu fiz esse suposto upgrade, né, no meu setup. Achei uma solução? Achei uma solução. Mas agora, por exemplo, né, o projeto que eu estou editando agora, ele passou de pesar 80 GB no meu SSD para agora tá pesando mais de 1 TB. Ainda bem que eu comprei realmente um SSD de 4 TB, mas se eu tivesse ainda dependendo apenas do armazenamento do meu MacBook, eu não conseguiria fazer o meu trabalho, coisa que eu conseguia sim fazer no meu PC antigo. Porém, não vou falar só de coisas ruins aqui do Mac. O Mac, ele renderiza muito rápido. A primeira vez que eu tive que fazer transcode nos arquivos, ele renderizou 9 horas de filmagem em 45 minutos. Ele demorou em torno ali de 15 minutos para renderizar cada filmagem de 3 horas. O que o meu PC antigo não fazia isso. O meu PC antigo ele se comportava muito bem na timeline com proxies, coisa que o MacBook não se comportou, né? Com proxies ele não se comportou muito bem. Precisei fazer o transcode, mas o meu PC antigo ele demorava muito para renderizar, né? Então alguns vídeos meus que eu renderizava com o meu cliente, que às vezes tinham 40 minutos, às vezes eu demorava 2 horas para renderizar esses vídeos de 40 minutos. Hoje em dia, com o meu Mac, eu consigo, né, o vídeo que eu renderizei hoje, ele tinha 50 minutos e eu renderizei ele em 20, né? Então, aumentou muito a velocidade de renderização, porém, tive alguns problemas na timeline sem o transcode. Se eu usar os arquivos originais sem fazer o transcode, né, sem renderizar o vídeo em um codec de edição de vídeo, ele vai travar pra caralho. Eu tava travando num nível que eu não conseguia trabalhar. Eu só tô conseguindo trabalhar agora no meu MacBook por causa do transcode, né? E agora todo projeto que eu vou fazer, ele sempre vai pesar mais de 1 TB. O que é uma coisa ruim, mas pelo menos o Mac renderiza o vídeo com um codec de edição bem rápido, né? Então, pelo menos isso. A única coisa ruim é que eu preciso de muito armazenamento e constantemente eu tenho que ficar deletando agora os arquivos dos projetos passados, né? Agora eu tô meio que quase limitado a editar 1 ou 2 projetos por vez, coisa que antes, com o meu PC antigo, eu não precisava, porque eu podia só usar os proxies e os proxies não ocupavam tanto espaço. Bom, uma outra coisa que eu comprei, né, que eu mostrei no vídeo lá, foi esse microfone da Shure. Eu cheguei a testar ele um pouquinho, mas eu não sei direito o quão bem ele vai se encaixar no meu setup. Inclusive, eu
tava pensando em, sei lá, talvez vender ele daqui a um tempo, porque eu achei que ele ia se encaixar muito bem no meu setup e acabou não se encaixando pelo fato de que esse microfone aqui que eu tenho já é muito bom e ele conecta muito fácil com a câmera. Eu tinha o plano de gravar algumas coisas com o iPhone junto com a webcam do Mac, né, e eu usava daí esse microfone aqui conectado no MacBook, porque eu gostava um pouco da câmera do iPhone, né, eu sinto que ela não era tão ruim assim, mas não sei, talvez eu comece a usar mais essa câmera aqui que eu já uso da DJI por conta da praticidade. Ela é muito fácil de usar, ela conecta muito fácil com o microfone e eu posso levar ela para qualquer lugar. Então ainda não sei direito se esse microfone da Shure foi uma boa compra. Pretendo fazer um vídeo testando aquele microfone, né, para vocês verem o áudio dele, mas por enquanto vocês vão ter que se contentar com esse microfoninho aqui mesmo da DJI, que é muito bom. Tentei também editar somente com o Mac, né, desconectando ele aqui do meu setup, ficando só com o Mac, tentar editar diretamente nele, só com o mouse. E cara, tô achando bem difícil me acostumar com o teclado dele, né? O teclado dele, ele tem a posição de algumas coisas diferente do meu teclado que eu tô acostumado, mas eu acho que é questão de costume, né? Conforme eu for editando mais naquele teclado, eu vou me acostumando com ele também. É um teclado muito bom, né? Não vou mentir, é um teclado bem confortável e a luz que tem ali também ajuda bastante quando eu tô editando no escuro. Confesso que eu fiquei bastante frustrado ontem até descobrir que eu precisava realmente fazer o transcode das filmagens para poder editar, porque eu estava editando um vídeo e começou a travar demais a timeline. Eu já estava usando o proxy e ainda assim estava travando, então isso me fez com que eu atrasasse pra caramba a entrega desse vídeo, né? Esse vídeo que eu entreguei hoje, na quinta-feira, era para ter sido entregue na terça-feira. Então eu atrasei 2 dias por causa que o MacBook estava travando com a timeline. Daí eu tive que ir em call com meu amigo, ele me mostrou, né, que inclusive o Ilon, né, eu fui em call com o Ilon, que eu acho que ele apareceu aqui no segundo vídeo do canal. Fui em call com ele, ele falou para eu tentar fazer o transcode da filmagem, ver se ficava mais fácil. Fiz, realmente rodava lisinho, mas ocupa um espaço do caralho no meu SSD. Mas então, fazendo um resumo aqui completo do meu setup, né, de trabalho remoto. Agora eu simplifiquei muito mais meu setup e eu preciso de bem menos coisas, tanto para gravar vídeo aqui para o YouTube, quanto também para fazer o meu trabalho principal, que é da onde vem a maior parte da minha renda, que é editando vídeos, né? No caso, hoje em dia, pro Skidsy. Bom, o meu setup, ele se resume hoje em dia, se a gente considerar ele apenas remotamente, ele se resume em um MacBook, né? No caso, eu tenho um MacBook M4 Pro com 24 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, um mouse, né? Ou também posso editar com o próprio touchpad dele, que não é um touchpad ruim, é um touchpad muito bom, mas eu prefiro editar com mouse. Então um MacBook, um mouse. Para eu gravar os vídeos do YouTube eu uso aqui a DJI Osmo Pocket, de microfone eu uso esse aqui. São literalmente 4 peças e usando 5 peças, porque a gente também tem que contar o SSD externo, porque o meu MacBook não tem tanto armazenamento. Então com 5 peças, né, um MacBook, um mouse, um SSD, uma câmera e um microfone, eu consigo tanto exercer o meu trabalho como gravar vídeos para o YouTube de qualquer lugar do mundo onde eu tenha acesso à internet. E isso é muito interessante. Eu não preciso mais editar diretamente no meu quarto, eu posso pegar meu computador, levar lá para baixo, eu posso editar deitado na minha cama, eu posso ir na casa de algum amigo, posso ir na casa de algum parente, editar lá tranquilamente com o meu MacBook. Vou dizer, eu não acho que o MacBook supere um computador, né? Eu acho que um PC gamer, né, um PC com uma 4090, um bom processador, eu acho que é muito superior e muito mais barato do que um MacBook. O MacBook ele é bom por causa da mobilidade. Em outros aspectos, um PC gamer ganha dele. Com o valor que eu paguei no MacBook de 18 mil reais, você consegue montar um PC gamer muito bom. E tem uma coisa sobre edição de vídeos, principalmente no Premiere. Não importa muito o seu processador ou a sua placa de vídeo quando o assunto é editar na timeline. Talvez na parte de renderização importe mais o seu processador e a sua placa de vídeo, porque vai diminuir bastante o tempo de renderização. Mas em questão de edição na timeline, cara, se você tem bastante armazenamento, né, você compra um HD aí de 2, 4 terabytes, né, que já não vai sair tão caro assim, você tem bastante memória RAM, você consegue editar praticamente qualquer vídeo. Se você fizer o transcode do arquivo do vídeo, por mais pesado que ele seja, ele vai rodar bem mais leve.
você só vai precisar de bastante memória RAM e bastante armazenamento. Eu acho que são as coisas, principalmente no começo, se você tem um budget um pouquinho mais apertado, são as coisas que você mais tem que focar no seu setup. Memória RAM e armazenamento. Desse jeito você consegue fazer o transcode de seus arquivos, eles vão rodar muito mais leve ali no programa, e você só vai precisar de memória RAM, porque realmente o Premiere ele usa bastante memória RAM. Eu lembro que no meu PC antigo eu tinha 32 GB de memória RAM, e 32 GB de memória RAM num PC é muito mais barato do que você comprar um MacBook de 36 GB ou até de 24 GB. Eu lembro que quando eu fui comprar um MacBook, eu tinha a opção de 24 GB por 18 mil, e eu tinha a opção de 48 GB por 24 mil. Então eram 6 mil reais a mais, de resto, tirando a RAM, era a mesma configuração, então eram 6 mil reais a mais por 6 GB de RAM. Sendo que, porra, uma memória RAM de 8 GB, né, que você compra aí na Kabum por 200 reais, cara. Outra coisa ruim do MacBook, eu comprei esse aqui e eu estou preso nele, né? A única maneira de eu dar um upgrade nele seria se eu vendesse ele e comprasse um modelo melhor, porque nele mesmo eu não consigo fazer upgrade nenhum, não consigo dar upgrade na RAM, não consigo dar upgrade no meu chip, né? Não posso transformar o chip aqui em um M4 Max, não consigo. A única coisa que eu consigo dar upgrade nele é de fato os SSD externos, mas fora isso eu tô preso nessa versão aqui para sempre, até eu querer fazer o upgrade, que também vai sair bem caro. Tirando a parte de hardware, né, vamos trocar um pouquinho mais para a parte de software aqui, como que eu tenho me adaptado ao sistema macOS. Bom, de primeira, a primeira impressão que eu tive é que eu tô mexendo num iPhone grande, né? Eu acho que é a primeira impressão que eu tive. Eu vi que ele tem uma conectividade muito grande com o iPhone, né? Então você se conecta muito fácil ali, ainda mais se você assinar o iCloud. No meu caso, eu assino o iCloud, então eu tenho acesso a tudo do meu iPhone no meu Mac. Isso é muito bom. A interface dele eu achei muito bonita, né? Eu gosto da interface dele, eu acho interessante. Eu achei o Finder um pouquinho estranho. Eu acho que a maneira de você navegar nos arquivos ali é um pouquinho diferente do Windows. Ainda tô demorando um tempinho para me acostumar, mas também gostei. Eu gosto do Finder, né? Eu prefiro, obviamente, o Windows Explorer, mas o Finder é legalzinho também. Questão da câmera do MacBook, cara, é uma câmera muito boa. Dá realmente para você gravar até conteúdo para o YouTube com aquela câmera, fazer reuniões, essas coisas. É uma câmera muito boa, atende muito bem. Questão dele esquentar e barulho, cara, ele é muito silencioso. Não vou negar, quando ele tá renderizando ele realmente faz um barulho de ventoinha bem forte, mas é simplesmente durante alguns minutos ali na renderização. Ele esquenta, né? Não vou mentir, ele dá uma esquentada às vezes, principalmente eu que trabalho bastante com programas de edição de vídeo, toda hora eu tô renderizando alguma coisa. Ele dá uma esquentadinha, mas não é uma coisa, tipo, muito fora do comum assim, sabe? Ele esquenta, mas, tipo, normal. A única coisa que eu achei bizarro o quanto esquenta é o meu SSD. Eu comprei um SSD da SanDisk, né? Eu mostrei ele de 4TB, eu paguei R$2.500. E, cara, esse aí esquenta. Meu Jesus, tipo... Cara, teve algumas horas aqui que eu tava renderizando algumas coisas que eu juro pra você que não dava pra tocar nele, de tão quente que ele tava. Ele tava quente num nível que você não conseguia ficar encostando nele por mais de um segundo, né? Eu não sei se isso é muito saudável, mas enfim. É um SSD já top de linha, né? É o SanDisk da série Extreme Pro, então eu não vou ter alguma coisa muito melhor do que isso, né? A gente já tá no top de linha ali da marca. Tirando isso, questão de conexões, o hubzinho ali da Ryze que eu comprei, que tem todas as conexões, me atendeu muito bem. Gostaria que o Mac tivesse mais conexões, mas eu sinto que, assim, o mundo já está transitando para não usar mais o USB antigo, né? A gente está trocando agora para praticamente todos os equipamentos usarem USB-C. Então, ele tem 3 entradas de USB-C, me atendem muito bem. Ele já tem uma entrada HDMI, o que é ótimo, né? Então, gostaria que tivesse mais entradas, mas estou satisfeito com as que tem. E o hub ali me atende muito bem também. Mas enfim, né? Eu acho que é isso esse vídeo. Não consegui postar ele às 7 horas justamente porque eu estava com demandas do meu trabalho principal atrasadas. Então eu tenho sempre dar prioridade pro meu trabalho principal do que pro YouTube. Se você tem interesse em trabalhar como editor de vídeo também, trabalhar com clientes gringos que nem eu trabalho, né? Tem os vídeos aqui para membros, onde eu mostro como que eu consegui esses clientes, dou algumas outras dicas mais técnicas de edição, para quem quer entrar na área e também ganhar em dólar como eu ganho. Tem o servidor aqui do Discord, que tem várias pessoas lá também.
todo mundo se ajudando, eu também troco ideia com a rapaziada lá constantemente. Se você tem interesse em uma comunidade de editores, tem o link aí para você entrar na descrição. Se você tiver alguma pergunta para me mandar diretamente para mim, quiser falar comigo diretamente, tem o Instagram aí também, né? Você pode me seguir lá e mandar uma mensagem. O link de todos os produtos que eu citei aqui no vídeo estão no linkzinho aqui na descrição, onde está escrito perguntas frequentes. Daí lá dentro desse site de perguntas frequentes, tem, né, a lista de todos os equipamentos que eu uso aqui, que eu mostrei inclusive nesse vídeo, né, essa iluminação, o meu teclado, meu mouse, essa câmera e outras coisas também, né, o SSD e etc. Inclusive uma coisa que eu esqueci de citar aqui, né, ali no meu MacBook tem 3 conexões, né, USB-C. Tem uma conexão para esse SSD aqui de 4 TB, tem outra conexão ali para esse SSD aqui, que é de 1 TB, né? E no caso eu uso esse de 1 TB para os meus vídeos do YouTube e eu uso esse de 4 TB para o meu trabalho. Então é basicamente assim que eu organizo as coisas. Mas acho que é isso, o vídeo vai ficando por aqui e até o próximo.